Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Benefícios Processuais Penais. Eu sou a professora Larissa Pisotti Faisal, sou doutoranda em Direito Político-Econômico, mestre em Direito Penal, especialista em Direito Processo Penal e em Direitos Fundamentais, além de advogada, criminalista e professora universitária. Vamos conversar um pouco sobre esses benefícios processuais penais, a sua importância, requisitos, condições e também pensar um pouco em algumas questões práticas que acabam levando a questionar esses benefícios ou até mesmo alguns dispositivos da lei, tá? Bom, vamos lá. O objeto do nosso estudo, então, vai ser a transação penal, artigo 76 da Lei 9.099 de 95. O famoso querido jovem ANPP, artigo 28A do CPP, incluído aí pelo pacote anticrime, vigor desde janeiro de 2020. Então, na verdade, é uma questão bastante importante, o pessoal às vezes fica com bastante dúvida ainda. E a suspensão condicional do processo, nossa velha conhecida amiga do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. O que é importante a gente focar aqui para início de conversa? A gente tem tentado criar no Brasil um espaço de consenso. O que seria esse espaço de consenso? Uma tentativa de aprimoramento da nossa justiça penal negociada, tanto na suspensão condicional do processo, quanto na transação e no acordo de não persecução penal, a gente tem um ato bilateral que precisa de uma aceitação. Mas a gente ainda tem no Brasil muito incipiente, muito iniciante, essa nossa cultura de negociar com o Ministério Público as condições para o cumprimento de cada um deles. E é uma coisa que precisa ser amadurecida. Esse espaço de consenso, ele é importante. Por quê? Porque são condições que deixam de abarrotar nossas prisões, que já estão com superencarceramento e podem ser aí um trunfo muito importante na mão do advogado criminalista, na atuação da defesa, inclusive para o poder público, que traz medidas despenalizadoras, aqui não é uma despenalizadora, mas que é desencarceradora, que diminui o encarceramento. Isso é bastante importante, afinal, a situação das nossas prisões já foi considerada um estado de coisas inconstitucional. Pois bem, então é isso que a gente vai estudar. Esse espaço de consenso, essa ampliação desse espaço que já veio criado com a transação penal, e agora o ANPP tentou ampliar um pouco mais, né? Um pouco inspirado o ANPP no plea bargain dos Estados Unidos, mas claro, guardadas as suas proporções e diferenças. Afinal, no nosso ANPP, como a gente vai ver, o MP ele não pode negociar tempo de privativa de liberdade, tá? Ele não pode negociar quanto tempo a pessoa vai ficar presa ou não, que no Brasil a gente não tem essa possibilidade. Quanto nos Estados Unidos, a pena de prisão é negociada por meio de acordo de não persecução penal, tá? Então a gente tem sim algumas diferenças, até porque o Ministério Público lá fora é eleito de uma forma, né, um cargo muito mais político, e aqui a gente tem um concurso público, tá? Como vocês já bem sabem. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, das nossas inspirações que estamos trazendo, essa tentativa aí de mudar um pouco o sistema carcerário, para que ele fique focado em condutas realmente muito graves, vamos passar ao nosso estudo, tá? Vamos lá. Qual que é a importância de eu conhecer esses benefícios? Turma, a atuação criminal e a atuação da advocacia em geral é uma atuação de meio. Eu não posso prometer resultados por uma questão ética, por uma questão óbvia, porque não tem como eu assegurar o resultado de um processo, e por uma questão de segurança, né? O pessoal muito me pergunta, professora, você fica receosa da advocacia criminal? Você como mulher, como que é para você? E eu respondo, eu não prometo resultados. Eu sempre jogo limpo com o meu cliente, porque é inclusive uma das obrigações do advogado expor ali, conforme o nosso código de ética, quais são os prós, os contras, os riscos da demanda, né? Então, eu falando a verdade, eu não estou prometendo que alguém vai ser absolvido ou não. E é aí que entram esses benefícios sendo bastante importantes, porque em muitos casos, ainda que você tenha certeza que o seu cliente é inocente, analisando a jurisprudência do tribunal,
de determinado juiz em relação àquele tipo de crime, você percebe que há uma grande chance de condenação. E ainda que pequena chance de condenação, ela aumenta, né? Porque afinal é uma condenação por um processo criminal que tem um peso muito maior do que um processo civil. Às vezes o processo civil dói mais, às vezes ele dói mais, mas o processo penal, ele coloca aquela etiqueta, igual aquela teoria do labeling approach. A partir do momento que você é investigado ou que você é condenado, você tem uma etiqueta em você, né? O cliente tem essa etiqueta. E muitas vezes você não quer correr esse risco. Seu cliente não quer correr esse risco, ou ainda o psicológico dele está tão abalado que esperar até o fim do processo pode lhe causar muitos custos, tá? Custos emocionais, psicológicos e etc, ok? E aí que entram os benefícios processuais. Analisando o caso, você pode perceber que muitas vezes é uma saída, é deixar de apostar tudo na absolvição, é uma carta a mais. Olha, a gente pode ter esse benefício aqui, não vai julgar a sua culpa, nenhum deles, a pessoa tem ali um julgamento da culpa, não gera reincidência ou maus antecedentes, apesar do ANPP precisar de confissão, como a gente bem vai ver, mas na verdade pode ser uma alternativa real a ser considerada no mundo real que a gente vive, né? Olha, a condenação ela pode acontecer, mas eu tenho esse benefício, vamos usar esse benefício, ele pode ser muito bem aplicado aqui e finalizar toda a discussão sobre esse assunto, porque cumpridos as condições, os requisitos, o que acontece? Extinção da punibilidade do agente para todos os casos, tá? Conforme o artigo 107 do Código Penal, ok? Mas, claro, eu tenho que analisar caso a caso. Por quê? Se é um crime que cabe transação penal, mas a pena ali vai ser uma restritiva de direitos, eu vou antecipar para ter essa restritiva agora e não lá no final, sendo que pode acontecer uma prescrição? Ou, por exemplo, acordo de não persecução penal, tá? É um crime cometido ali no âmbito do trabalho do cliente, do agente. Será que pode ser benéfico realmente para esse agente confessar? Isso vai ter implicações diretas no trabalho dele? São outros aspectos que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, realmente, é uma análise caso a caso. A advocacia, ela não é de um caso, ela não tem receita de bolo, tá? Mas eu vou apontar tudo que eu posso para que facilite essa análise para vocês. Pois bem, vamos lá, continuando. Falar primeiro da transação penal, até porque ela é a mais benéfica, tá? Ela é extremamente pré-processual, cumprida ali o requisito, a condição colocada, acabou, extinta a punibilidade, eu não tenho um período de provas, eu não tenho nada disso, é muito mais rápido e, inclusive, eu não preciso da confissão do acordo de não persecução penal. Tanto que um dos requisitos para ter o ANPP é não ser caso de transação penal. Porque se for caso de transação penal, a gente vai aplicar a transação penal, tá? Então, por óbvio, ela é antes do oferecimento da denúncia. Essa setinha ficou feia. Antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ele vai receber lá o termo circunstanciado, né, que é o inquérito policial, digamos assim, dos crimes dos juizados especiais criminais, ou ainda ele vai receber ali o inquérito, porque querendo ou não, a transação penal, ela pode ser aplicada a crimes que estão até no tribunal do júri, em razão de conexão ou continência. Então, suponhamos que é um crime ali que cabe a transação penal daquele agente, mas ele é conexo ou tem continência com um outro crime ali que é de competência do tribunal do júri. Vai tudo para o júri, porque o júri tem aquela competência absoluta, ele é um imã e puxa tudo para ele, né? Aí não vai ser um termo circunstanciado, a gente vai ter um inquérito ali, tudo bem? E aí o que acontece? O MP ele vai ter que analisar isso e falar, opa, aqui temos preenchidos os requisitos para a transação penal. Então ele vai propor essa transação penal, tá? Por quê? Porque é, inclusive, um direito subjetivo do réu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, preenchidos os requisitos, não é uma faculdade do Ministério Público oferecer a transação penal ou não. Ele tem essa obrigação de oferecer a transação penal. É imperioso, tá? Porque não se pode fazer esse tipo de diferença. Se é um direito subjetivo, ele nasce com o indivíduo e ele é do indivíduo. E preenchidos as condições, não pode ter esse juízo de diferença
ou inclusive ser utilizado como um instrumento de arbítrio. Não, mas aqui eu vou aplicar, aqui não. Não tem essa possibilidade. Inclusive, se o Ministério Público deixar de propor a transação penal, a ferramenta mais rápida que o advogado tem na mão é sempre ali um habeas corpus, ok? A gente tem outras possibilidades, mas a ferramenta menos morosa, menos burocrática é impetrar um habeas corpus. Pois bem, ele é cabível, essa transação, para os crimes de menor potencial ofensivo, tá? E quais são esses crimes? São as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena menor ou igual a 2 anos, tá? Acumulado ou não com a pena de multa. E o que implica essa transação penal? É um cumprimento antecipado de pena, digamos assim. Por quê? Tá lá que vai ser estabelecido ou um cumprimento antecipado de multa ou de uma restritiva de direitos. Olha que interessante. Se o nosso cliente aceita a transação penal, ele vai ter uma multa aplicada ou ali uma restritiva de direitos, podendo haver acumulação. Inclusive, é interessante porque a gente fala em absolvição sumária. Lá, quando a gente oferece a resposta à acusação, a gente pode pedir, por exemplo, absolvição sumária, quando houverem as hipóteses legais. E a gente fala que não tem condenação sumária, não tem condenação sem instrução. Mas se você for analisar que a transação penal, a consequência dela é aplicar antecipadamente uma multa ou uma restritiva de direitos, a gente entende que há sim uma possibilidade de condenação sumária. Isso é só um apontamento, tá? É só um apontamento crítico, para vocês pensarem um pouco sobre isso, ok? Mas a gente pode ter sim um cumprimento antecipado, aí, multa ou restritiva de direitos. Isso não é uma jurisprudência, isso não está em lei, é apenas um ponto de reflexão. Mesmo a pessoa sendo inocente, mesmo preservado o estado de inocência, ela vai pagar ali uma multa, uma restritiva de direitos, mas ela tem que concordar com isso, tá? Aqui a gente tem uns requisitos negativos, digamos assim, que estão previstos no 76 da Lei 9.099 de 95. O que ela fala para mim? Que se o agente ele tiver sido o autor da infração e condenado pela prática de crime a uma privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, ele já cometeu um crime e foi condenado por uma sentença transitada em julgado, ele não tem direito ao acordo, a transação penal. E percebam que a lei ela não faz diferença, tá? Ela não faz diferença entre culposo e doloso, o que é bastante complicado, porque se a condenação anterior for por um crime culposo, por que cargas d'água não pode haver a transação penal? E percebam que eles colocam apenas prática de crime. A prática de contravenção penal possibilita, sim, a propositura de uma transação penal, tá? 2, o agente ele não pode ter sido beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de restritivo ou multa, nos termos desse artigo. Ou seja, se ele foi beneficiado em menos de 5 anos, há uma multa restritiva de direitos nos termos da transação penal, há uma transação penal a menos de 5 anos, ele não pode receber outra transação penal. Tanto que quando faz transação, o que a gente fala? Você fique bem tranquilo aí, porque por 5 anos você não pode ter outra transação. E isso ocorre para o acordo de não persecução e para a suspensão condicional do processo também, tá? É um prazo, inclusive, que se apoia na questão da reincidência, né? Que a gente tem a reincidência ali pelo período de 5 anos vai ser contada para fins penais até no momento da fixação da pena na sentença. Passados esses 5 anos, o indivíduo passa a ser tecnicamente primário, e aqui é igual. Esses 5 anos é adotado para uma nova suspensão, para uma nova transação ou para um acordo de não persecução penal. Tá? Opa. Quais as consequências? Vocês vão perceber que, em razão dessas consequências, a transação penal ela é extremamente benéfica, tá? Inclusive, ela é a melhor entre todas as outras que a gente vai estudar. Ela não gera reincidência, não gera maus antecedentes, eu não preciso de confissão, não é uma assunção de culpa. Suponhamos um acordo na seara civil,
Se a gente tem um acordo na seara civil, não quer dizer que a pessoa tá assumindo a culpa. Ela só tá falando assim, ó, eu tô pagando isso aqui pra sair dessa briga. Certo? A transação penal é a mesma coisa. Olha, eu tô aceitando essa restritiva de direitos, eu tô aceitando essa multa pra acabar esse negócio aqui porque eu não aguento mais. Não quer dizer que eu fiz. Não quer mesmo, tá? Que às vezes é uma problemática. Muitas vezes os clientes falam, mas eu não quero aceitar, eu sou inocente. E aí que o advogado tem que ter toda aquela conversa, ok, tudo bem, você pode não aceitar, é um ato bilateral, se você não aceitar, vai ser oferecida a denúncia, né? E aí vai continuar o processo face a você, pode ser que você venha a ser condenado, ainda que inocente. A gente não pode dar nenhum tipo de certeza, porque a advocacia é uma atividade de meio e não de fim, tá? E por fim, cumpridos os requisitos, a extinção da punibilidade do agente. E como a gente já comentou, não está adstrita aos delitos de competência do GCRIM. É aplicável também a crimes reunidos por conexão ou continência, né, uma forma de fixação da competência, ou no juízo comum ou no tribunal do júri. Então, se tiver conexão ou continência com outros crimes, for ali para o juízo comum ou para o tribunal do júri, ou seja, não está no GCRIM, ainda é possível sim a transação penal, tá? E por fim, o que acontece quando do descumprimento dessa transação penal? Pessoal, quando tem o descumprimento, a gente precisa prezar por algumas coisas, tá? Principalmente que o nosso cliente, ele tem o direito de ser ouvido, que haja aí uma justificativa, que não seja revogado imediatamente. Por quê? Ampla defesa e contraditório. Então a gente tem que bastante prezar por isso. Às vezes a pessoa tem uma fundamentação do porquê ela não conseguiu cumprir com aquela transação penal. Inclusive eu tive um caso de uma moça que fez uma transação penal, não tinha advogado nem nada, apareceu para mim e falou assim: olha, estão falando aqui que eu não cumpri, vão revogar. Mas eu simplesmente peguei o documento que me deram lá no juízo de execução e eu fui pagar essa multa por esse documento e eu não consegui. Aí eu achei que estava tudo certo. Então precisa dessa justificativa. Foi feito toda ali uma conversa, uma justificação, foi paga a multa e extinta a punibilidade do agente. Então, assim, se a gente quer que esse benefício realmente funcione, ele não pode ser a qualquer momento revogado. A pessoa precisa poder dizer, se justificar. Se for algo plausível, tudo bem, vamos consertar isso, tá tudo certo, acontece, erros acontecem, né? A gente bem sabe. Brasil é muito grande, acontece, a gente, né, tem muitos lugares, a gente tem a possibilidade de acontecer em qualquer canto isso. E também tem que prezar pela ampla defesa e o contraditório sempre, tá? Mas, houve o descumprimento e esse descumprimento aí não é justificado. O que o MP vai fazer? Vai continuar a persecução penal. Continuidade da persecução penal, ele vai oferecer a denúncia ou fazer uma requisição ali de inquérito policial. Então, ele pode pedir uma diligência, pode pedir que algumas medidas sejam tomadas e etc. Mas, via de regra, ele vai oferecer a denúncia. Tá, só se não tiver ali os elementos suficientes, mas se não existiam esses elementos, deveria ter havido o arquivamento, ok? Não uma transação penal, uma propositura de transação penal. Tudo certo?